Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma da série de aulas abertas promovidas pelo Music Rio Academy em parceria com o mestrado profissional em Gestão da Economia Criativa da SPM. Hoje a gente está aqui com a professora Lúcia Santa Cruz e com a Gabriele Baixa, mestre em Economia Criativa, aluna do mestrado da SPM, assim como eu posso orgulhosamente dizer, né, cria da SPM, onde eu fiz a minha graduação também e o meu mestrado, e onde, se tudo der certo, eu planejo fazer meu doutorado. A gente está aqui hoje para discutir um assunto que interessa a todos nós da cadeia do entretenimento, que é justamente como a gente entende a questão do patrocínio e a relação das marcas com o entretenimento. Eu sei que vocês estão mais interessados em ouvir a Lúcia e a Gabi do que eu, então eu vou me retirar da sala e vou deixar as duas com a apresentação e também se apresentarem, falarem. Eu apresentei muito rapidamente, né, a Lúcia e a Gabi, mas gostaria que elas pudessem falar um pouquinho mais sobre elas e depois dar sequência à apresentação, que eu não vou ter oportunidade de participar, porque estou correndo para dar aula do mini curso de planejamento estratégico que está acontecendo hoje. Lúcia, Gabriele, muito obrigada pela presença de vocês, por estarem aqui hoje compartilhando sobre esse tema tão importante. Para nós, do Music Rio Academy, é muito importante essa aproximação com a academia. A gente acredita muito na relevância do fomento de artigos, estudos de caso e demais produtos acadêmicos, né, frutos de pesquisa acadêmica a respeito do mercado do entretenimento. E o mestrado em Economia Criativa da SPM tem sido esse espaço de inovação, esse espaço de fomento ao entretenimento. Eu mesma, minha dissertação, e assim como a da Gabriele, que são as duas ligadas ao mercado de entretenimento, são fruto desse mestrado. Então, para quem está interessado, enfim, se aprofundar num tema de pesquisa, considere essa opção. Meninas, é um prazer estar aqui com vocês e muito obrigada. Bola com vocês. Obrigada, Anitta. Então, assim, começando, eu agradeço esse convite, esse espaço, porque, como a Anitta mesmo falou, né, eu venho de um mestrado, sou professora do mestrado profissional em gestão da economia criativa, onde a gente pesquisa, estuda e discute a relevância da economia criativa, dos setores criativos, da produção de cultura, do consumo de cultura, e sempre nessa interface com o mercado, com quem está produzindo, com quem está ali colocando a mão na massa. Então, é muito interessante estar aqui nesse momento para poder falar sobre patrocínio, para poder falar sobre a relevância dessa vinculação das marcas com a economia criativa. E aí, vamos ainda conversar bastante. Agora eu vou deixar aí a Gabi se apresentar. Boa noite para vocês todos. Para mim é um prazer estar aqui em um novo encontro do Academy. Eu já fiz alguns bate-papos com vocês, eu não sei se, enfim, alguns alunos do Academy que eu já tive o prazer de compartilhar, de falar sobre a pesquisa, de falar sobre o meu objeto de estudo. Então, estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que o objetivo principal é falar para vocês da importância da academia, né? Assim, o quanto o mestrado da SPM mudou a minha vida. Então, para quem tem interesse, de fato, em entrar no mestrado, fiquem ligados, porque existe uma ligação muito clara da academia com o mercado. Eu realmente fiquei muito feliz de conduzir essa pesquisa. Fiz essa pesquisa relacionada a patrocínio e vou bater essa bola agora com vocês aqui, com a Lúcia. Posso compartilhar minha tela aqui? Pode ser? Eu não vou ver, mas nem... eu só vou ouvir você, tá, Lúcia? Então, eu vou compartilhar, qualquer coisa você me interrompe. Tá bom, e aí eu vou comentando. Vai. Vocês estão vendo minha tela?
Sim, estamos vendo sua tela. Legal. Bora lá. O meu projeto de pesquisa do mestrado fala sobre a utilização do patrocínio como ferramenta de marketing em projetos de cultura e entretenimento ao vivo no Brasil. Por que a gente escolheu esse tema para compartilhar com vocês nessa troca de hoje, né? Assim, eu tive como objetivo, durante o mestrado, analisar a utilização de patrocínio como ferramenta de marketing, porque existem muitos produtores, vocês que são empresários ou que são artistas que estão construindo as suas carreiras, que estão fazendo pequenos projetos, que estão fazendo projetos de cultura e entretenimento no geral. Existe uma ligação muito clara do patrocínio com o assistencialismo. Então, quando a gente vai pedir patrocínio, quando a gente vai pensar em diversificar nas receitas dos nossos projetos, a gente pensa muito em... Vocês ainda estão vendo minha tela? Porque eu saí aqui. É a primeira vez que eu estou usando essa ferramenta, e então... Não, é que você saiu da apresentação, mas a gente está vendo sua tela. Peraí, Volta então. para a apresentação. Não precisa interromper. Vai. Isso aí. Beleza, bora lá. Então, assim, voltando ao assunto que eu estava falando, assim, é muito importante para mim pensar em como a gente pode diversificar as receitas dos nossos projetos, dos nossos produtos. Então, esse foi um dos principais objetivos quando eu construí essa pesquisa de mestrado junto com a SPM. Porque a gente tem muito um boné de assistencialismo, a gente tem muito uma ligação muito clara de pedir patrocínio no favor da relação que a gente tem dos nossos artistas, dos artistas que somos, dos artistas que a gente empresaria, com o mercado de marcas e patrocínio, quando, na verdade, as marcas que precisam da gente, não o contrário. Quando, na verdade, a gente que tem um produto diverso, inclusivo, democrático e que consegue fazer essa conexão na ponta com o público de consumidor no geral. Então, como eu disse, assim, a ideia principal era diversificar esse pensamento do favor, entender que ao vocês terem outras opções de receita no seu orçamento, uma das principais receitas é essa do patrocínio, pode ser. Então, não só a venda de ingressos, eu vou falar mais sobre isso, né? Não só quando a gente pensar em projetos gratuitos, por exemplo, quem é que vai bancar esse projeto, né? Como que a gente passa a partir disso a pensar no setor da economia criativa como uma possibilidade de potenciar e alavancar os projetos de cultura e entretenimento no Brasil. Então, um dos principais objetivos e argumentos, quando eu comecei a pensar nessa pesquisa e dividir isso com vocês, é o desenvolvimento para o país. Quando a gente pensa que a gente está no setor da economia criativa e que os projetos de cultura e entretenimento, eles desenvolvem o país porque eles geram emprego e renda. Então, é importante, sim, promover a formação humana, a arte, mas também gera emprego, economia e, assim, consecutivamente, desenvolvimento. Todos os projetos, sejam eles pequenos, médios, grandes, a gente sabe que tem uma quantidade de pessoas envolvidas nesses projetos, desde os camareiros, eletricistas, equipamentos, né, as pessoas que são desenvolvimento de equipamento de som, de luz, os próprios artistas, a gente está potencializando a oportunidade de gerar emprego e renda e desenvolvimento para o país. E a gente esquece desse boné, assim. E aí é importante demais trazer as marcas para esse pensamento, porque à medida que você está desenvolvendo o país, ele deixa de ser um projeto somente cultural, ele deixa de ser um projeto que tem uma formação humana importante, mas também como gerador de emprego. E aí, se a gente fala... Pode falar, Lúcia. Não, só ia acrescentar que, assim, realmente, até o início da pandemia, a gente podia dizer que a economia criativa no Brasil respondia a 2% do PIB. Então, assim, é um setor realmente importante, relevante e que estava crescendo, mas aí a gente, né, quando chegou a pandemia, foram os setores mais atingidos, foram os setores culturais, e sofreu uma grande retração. Mais um motivo para que agora a gente, não que a pandemia tenha acabado, mas que, né, já que a gente está conseguindo controlar a pandemia de certa forma, que a gente também retome e olhe para a economia criativa de novo com essa perspectiva de geradora de empregos. Exato. Um dado que eu trouxe aqui para vocês, 5,5% dos brasileiros trabalham nas indústrias criativas em mais de 230 mil empresas. Isso representa 2,6% do produto interno bruto, ou seja, a relevância
do mercado que a gente está, né? Do mercado de cultura e entretenimento, de produção de show, de espetáculos, de dança, de circo, enfim. Toda a academia, todo esse processo, essa sinergia que envolve a possibilidade de patrocínio, de associação com as marcas. Então, desenvolvimento para o país é um dos fatores e das justificativas fundamentais para a gente levar esse discurso para as marcas, de ter um olhar do tanto que a marca vai desenvolver o país ao patrocinar os projetos que vocês estão fazendo parte, se desenvolve, e também dos projetos de pesquisa, caso vocês que estejam assistindo queiram pesquisar e entender mais sobre esse setor, assim como eu tive curiosidade e interesse, né? Era um setor muito importante para mim, da qual eu fiz parte durante muito tempo como captadora, como gerente de patrocínio de uma grande produtora de cultura e entretenimento. E agora, como eu estou no universo da mídia, né, sair um pouco da cultura do entretenimento ao vivo para o entretenimento digital, ainda assim continua sendo um fruto importante de pesquisa para mim, né, de curiosidade, assim como eu espero que seja para vocês também. Então, desenvolvimento para o país é um fator. O outro fator que justificou a minha pesquisa e continua justificando o meu interesse em olhar para esse mercado em relação à marca e os projetos patrocinados é a atuação política do Estado no campo da cultura e do entretenimento. Essa atuação do Estado, ele veio sofrendo alterações nos últimos anos, com alguma frequência. Então, a gente não pode ter um setor de cultura e entretenimento ao vivo, seja de teatro, show, dança, baseado único e exclusivamente em leis de incentivo fiscal ou de dependência de investimento direto do governo, porque isso enfraquece o nosso mercado, né? Então, o interesse aqui não é de eximir o Estado da responsabilidade que ele tem enquanto promovedor de cultura e entretenimento, de ambiente de cultura, de espaços culturais, de patrimônio histórico, mas sim não ter exclusivamente uma dependência de recurso, quando a gente pensa no recurso para manter os nossos projetos de pé, uma dependência em incentivo do Estado e do governo. Outro... Pode falar. Posso falar rapidinho, Gabi? Até porque o que a gente assistiu nos últimos anos é justamente um decréscimo né, dessa atuação do Estado e também a criação de novas regras que muitas vezes até acabam assim afastando até aquelas empresas que teriam algum interesse nas leis de incentivo fiscal, mas que ficam um pouco afastados, né, um pouco preocupados por conta dessas novas exigências, né, demandas diferentes, enfim, e isso colabora aí com o que a Gabi está comentando, né, de realmente não se ter dependência excessiva de uma única fonte ou de uma única forma de financiamento. Perfeito. O outro ponto é em relação à publicidade, eu estou estrategicamente baseada num local que é exclusivo de publicidade, né? Então, eu saio da cultura e do entretenimento e agora estou num veículo de comunicação grande. E aí, mais do que nunca, eu posso afirmar que a publicidade tradicional, como a gente conhece, tem apresentado enfraquecimento, sim. Cada vez mais as marcas estão se relacionando com conteúdo, e aí com conteúdo, seja no universo digital, seja no universo de entretenimento em veículos, mas também com conteúdo de entretenimento e cultura ao vivo. Essa relação entre as marcas e os consumidores de forma presencial tem se tornado cada vez mais um alicerce para as marcas que querem falar com o consumidor. Então, como é que eu falo com a pessoa que está na ponta? Como é que eu falo com aquela pessoa que está consumindo meu produto, meu serviço, meu projeto? Se a publicidade tradicional apresenta enfraquecimento, será que os projetos de cultura e entretenimento, que são os projetos que a gente está falando aqui, os projetos, principalmente os projetos ao vivo, e aí fazendo uma relação com o patrocínio, é uma nova possibilidade de a gente ficar mais próximo dos consumidores, da gente marca, né? Das marcas se aproximarem ainda mais dos consumidores. Isso também justifica na hora que vocês forem pensar nessa captação de recursos, nessa possibilidade de atrair patrocinadores para os projetos de vocês. E aí, o excesso de informação, a gente está bombardeado por mais de 5.000 marcas por dia, mais do que nunca é preciso ser lembrado. No meu projeto de pesquisa, eu vou compartilhar aqui com vocês
Existem vários estudiosos que falam sobre esses conceitos, trabalhei bastante sobre isso para a gente poder justificar. Tá, se eu tenho esse universo cheio de informação e se tem diversas marcas que estão me bombardeando, como é que eu vou fazer para ser lembrado? E essa associação com cultura e entretenimento ao vivo, branded entertainment, facilita essa ligação, né? Então, eu consigo atrair a marca e a marca olhar o meu projeto, porque de fato eu consigo estar me relacionando com o consumidor na ponta de forma presencial. Porque existe uma conexão direta, e aí pensando em Music Academy, né, que é o nosso curso, que é o curso que a Anitta lidera, existe uma relação direta com a marca e música, né, no sentido de potencializar uma conexão emocional com os consumidores de maneira geral. Sempre que a gente pensa em algum momento da nossa vida, e a gente lembra de algum momento que a gente viveu, com os nossos filhos, com a nossa família, com o namorado, enfim, tem sempre uma trilha sonora envolvida. E essa capacidade de conexão que as músicas têm, muitas marcas querem surfar e continuam surfando, né? Saiu hoje uma declaração da TIM, por exemplo, que é uma marca que investe muito no setor de cultura e entretenimento, mas no setor de música, falando que vão continuar investindo em música, porque é uma possibilidade de conexão. Então, é uma marca, é uma bandeira que as marcas querem levantar, e é possível, é bem possível pensar em projetos e pensar nesse olhar da marca com a possibilidade de relação direta com os consumidores. O outro ponto de justificativa, né? O outro ponto importante que eu trago no meu projeto de pesquisa e trago aqui para essa discussão é essa dependência da fonte de receita ser exclusivamente por conta dos ingressos. Então, para a grande maioria dos produtores do Brasil de eventos, o modelo de negócios é fundamentado na comercialização de ingressos, ou seja, eu preciso que o público pague ingresso para eu poder colocar esse projeto de pé. Então, se eu tenho que pagar o rider, eu tenho que pagar o artista, eu tenho que pagar a estrutura desse projeto, desse evento, seja ele de teatro, de música, de dança, de show, eu preciso fazer com que esse espetáculo fique de pé. Para eu fazer com que esse espetáculo fique de pé e que remunere toda a cadeia que seja envolvida nesse projeto, porque é um trabalho, né, assim, quem está envolvido no setor da economia criativa e da cultura do entretenimento sabe o quanto isso representa, né, no dia a dia, da nossa hora homem, hora mulher de trabalho. Ter um setor inteiro baseado numa única fonte de receitas, que é ou governamental, como eu disse anteriormente, a Lúcia muito bem pontuou, que a gente vem sofrendo decréscimo, né, e não dá para a gente pensar única e exclusivamente ter atrelado a isso, mas pensar nesse setor como fonte de receita somente de ingressos, é muito arriscado, né? Deixa o nosso setor muito frágil, né? A gente não pode ter um projeto, um evento inteiro, uma cadeia de empregos baseado unicamente na fonte de receitas de ingresso. E aí, por que eu trago essa questão dos ingressos? Porque vai acabar? Claro que não. Né? Os projetos, os produtores, os espetáculos vão continuar vendendo ingressos e a gente, consumidor, vai continuar pagando ingresso para isso, porque é justo, porque eu quero, né? Todo mundo quer pagar por isso, esse é um trabalho. Mas para a gente pensar com o olhar de que, bom, se a gente tivesse a fonte de receita somente em venda de ingressos, existem 3 fatores que coloca em xeque a gente ter essa estrutura toda financeira fundamentada somente na compra de ingressos. São 3 fatores que eu trago na minha pesquisa e vou compartilhar aqui com vocês. O primeiro, o aumento do custo de produção dos projetos não acompanha a receita resultante da venda de ingressos. O que eu quero dizer com isso? Boa parte dos produtores que eu conversei durante o projeto de pesquisa, e aí espero conversar com vocês também depois, só fazem projetos pensando na venda de ingressos. Eu preciso vender 1.000 ingressos para eu poder arrecadar R$1.000, estou falando um valor aleatório qualquer aqui, e com esses R$1.000 eu vou conseguir pagar e bancar o ingresso. Só que, para eu produzir esse espetáculo, a minha capacidade máxima de venda de ingresso é R$1.000, mas para eu produzir esse projeto, ele custa 3.000. Então, essa conta não fecha. Existem várias pesquisas que falam sobre isso, vários estudiosos que debruçam em cima desse tema. E aí também, como eu disse, eu vou compartilhar o projeto com vocês vão poder acompanhar mais em detalhe essas argumentações desses estudiosos que falam disso, mas eu estou trazendo apenas um, que é a Françoise Benhamou, que ela tem um livro interessantíssimo sobre economia da cultura. Quem tiver interesse em ler mais sobre esse assunto e quem quiser também entrar no mestrado em economia criativa, como eu entrei na SPM, que foi muito rico, né? Como eu disse,
divisor de águas na minha carreira, na minha vida acadêmica, esse é um livro importante para quem estiver interessado nesse assunto para ler. Então, uma aspas que eu trago da Françoise aqui para vocês é: a tendência de que a alta dos preços continue inferior ao aumento dos custos significa simplesmente que as organizações culturais serão forçadas a pedir cada vez mais dinheiro para os patrocinadores. Ou seja, o espetáculo ao vivo precisa de ajudas complementares de outras fontes para que continue a cumprir seu papel na vida cultural do país. Eu estou trazendo aqui um ponto de vista econômico para que as marcas entendam a importância de patrocinar. E ao patrocinar, eu posso, assim, produzir um espetáculo de cultura e entretenimento ao vivo, sem necessariamente ter que ter venda de ingressos, ou que a venda de ingressos e o patrocínio se complementem, para eu produzir esse espetáculo. E aí, continuar cumprindo o papel na vida cultural do país, utilizando a frase que ela usou. O outro fator que coloca em xeque a gente ficar único e exclusivamente pensando em produzir espetáculos de cultura e entretenimento ao vivo baseados somente na venda de ingressos é o crescimento de ofertas de conteúdo de cultura e entretenimento de forma gratuita. Agora, durante esse período de pandemia, a gente viu isso acontecer muito fortemente por conta das lives, né? As lives, elas aconteceram de forma gratuita, a gente entrava, né, no YouTube ou em qualquer outro player para assistir os espetáculos, e mesmo assim, as pessoas que estavam produzindo essa live precisavam ser remuneradas, e eu não estou falando somente do cachê dos artistas, estou falando todo mundo que é envolvido nessa indústria, nessa cadeia, que está fazendo com que aquele espetáculo, aquela live aconteça. Quem banca isso se não é venda de ingressos? Então, mais um olhar para a marca, para trazer a marca para essa discussão. Se existe um crescimento de ofertas de conteúdo de cultura e entretenimento gratuito, a marca pode ser, sim, um fator relevante, né, para contribuir para que esse projeto aconteça. Eu trouxe essa matéria do Rio de Janeiro, de Copacabana e Ipanema, que fizeram shows gratuitos em janeiro de 2020, porque foi antes da pandemia. Isso para dizer que antes da pandemia, antes da gente viver esse momento de reclusão social, né, pedida e implementada pela OMS, já existiam no cenário, principalmente nas capitais, shows e conteúdos de cultura e entretenimento gratuitos de muita qualidade. Então, não é por conta da pandemia, a gente passou a fazer live, que o nosso setor de cultura e entretenimento, de show, de teatros, de espetáculos, foi afetado pela essa transmissão online, né? Isso já acontecia antes, então, não só online, mas também nos projetos gratuitos. Então, por exemplo, esse espetáculo que foi patrocinado por uma empresa do segmento de telecom, aconteceu em Copacabana e Ipanema, com grandes shows gratuitos antes da pandemia começar. O público que estava assistindo esses espetáculos só conseguiu assistir Cidade Negra, Diogo Nogueira e Isa, enfim, na praia, muito possivelmente porque esses shows foram gratuitos. E isso é uma forma de democratizar o acesso à cultura e entretenimento. Mas estamos falando de uma indústria, logo alguém precisa pagar essa conta. Então, esse é um exemplo de um show patrocinado. Também a gente teve virada cultural em São Paulo em 2019, antes da pandemia, isso tudo para tangibilizar e usar exemplos práticos do que aconteceu antes da pandemia, porque a gente ainda está vivendo um momento pós-pandêmico, né? Agora que a gente está começando a voltar à vida cultural, vacinados, né? Com a carteira de vacinação em dia, com todos, enfim, os procedimentos certos recomendados pelo Estado. Mas antes desse processo de pandemia, a gente já vivia um cenário efervescente de cultura e entretenimento de forma gratuita. Quando eu saía da minha casa, por exemplo, para ir para a SPM no centro, eu passava por alguns projetos, por alguns shows, por alguns espetáculos de dança, de circo, de música de forma gratuita e com muita qualidade. Então, é uma forma de você trazer as marcas para esse olhar de que, bom, eu não posso ter a minha fonte de receita pautada única e exclusivamente na venda de ingressos, porque eu preciso também entender que esses espetáculos podem acontecer de forma gratuita. E o último ponto é a tendência à digitalização de conteúdo, que como eu disse, mudou muito pós a pandemia, mas já existia um estudo da Firjan em 2019, antes do Covid, falando no mapeamento sobre a variação digital que as pessoas querem cada vez mais assistir conteúdos de cultura e entretenimento de forma digital. Antes da pandemia, muito mais por uma questão de saúde, era por uma questão de segurança,
deslocamento. Então, eu preciso sair da minha casa, eu não preciso sair da minha casa para assistir um show de qualidade. Eu posso ligar a televisão, ou ligar o meu computador e ligar meu celular e assistir e ter uma experiência digital. Claro que não dá para comparar, não quer dizer que as experiências presenciais vão acabar, muito longe disso, mas como isso aqui é uma fonte de pesquisa, né, da minha pesquisa do mestrado, ela precisa ter alguns embasamentos para trazer para as marcas a realidade de participação nesse cenário, nesse setor que é tão importante para o país, né, e para a gente que está e que vive disso. Então, mais um exemplo aí do Metropolitan, que aconteceu em 2006, ou seja, não é recente. Em 2006 já existiam transmissões ao vivo de ópera no cinema, saindo um pouco do mercado de cultura e entretenimento. Para quem gosta de futebol, de esporte, também já era possível assistir partidas de futebol pelo cinema. Então, eu ia no cinema para assistir a final da Champions, por exemplo. Então, não é uma realidade de agora, é uma realidade que já existe há muito tempo. Existe esse estudo da Firjan que comprova essa tendência de mercado, né, esse comportamento de consumo para assistir de forma digital, mas a pandemia acelerou isso. E aí, se a gente tem um aceleramento disso e precisamos manter o nosso mercado, o nosso negócio, mais um motivo para as marcas passarem a olhar a necessidade de se associarem à cultura e entretenimento. Gabi, mais um exemplo, pode falar. Eu ia só acrescentar, não sei se você ainda vai falar dessa questão da digitalização, mas eu ia acrescentar também que um dos pontos complexos, né, de basear toda a receita em ingressos é porque quando você tem uma variação também na capacidade de pagamento do seu público, você vai ter uma variação na sua receita, né? Então, em momentos como agora, em que a gente tem também uma situação econômica mais instável no país, isso vai se refletir na sua capacidade de venda de ingressos. Sem dúvida. Então, você fica, né, é muito mais complicado de ficar dependente dessa forma. Sem dúvida. Esse exemplo do Multishow, do Rock in Rio, da transmissão, ele corrobora com o que eu disse em relação à democratização do acesso à cultura, em relação à digitalização. Então, o Multishow atingiu 11 milhões de pessoas nas transmissões do Rock in Rio, que são pessoas que não puderam ter acesso de forma presencial ao festival. Obviamente que não tiveram a mesma experiência, né? Quem teve a experiência presencial no show, no festival do Rock in Rio, foi uma experiência, e quem assistiu em sua casa, né, através da transmissão do Multishow, teve outra experiência, mas de uma forma ou de outra, isso democratiza o acesso à cultura e entretenimento, porque foram 11 milhões de pessoas que tiveram acesso à transmissão do Rock in Rio em 2019, que não poderiam estar presencialmente, fisicamente, no Rio para esse festival. Bom, os brasileiros são os que mais ouvem a própria música entre todos os países do mundo, isso é um dado de levantamento do Spotify. Isso significa que a gente consome as nossas músicas e se relaciona muito com os nossos artistas. Se a gente é um país que mais se relaciona com a própria música, existe uma tendência aí para as marcas quererem se relacionar com a música. Se eu sou o país que mais falo com a nossa própria cultura, com a nossa própria identidade musical, eu, como marca, quero me apropriar disso. Então, ao produzir um espetáculo de cultura e entretenimento ao vivo, eu tenho uma possibilidade direta de me relacionar com esses consumidores, como eu disse no início. Um dos autores que eu trago nessa pesquisa, que eu vou compartilhar com vocês, é o David Acker. Ele fala que o patrocínio pode ser muito mais eficaz para estender as marcas além dos atributos tangíveis, porque ele desenvolve associação que acrescenta profundidade, riqueza e um sentimento contemporâneo em relação às marcas e o seu relacionamento com os clientes, que é isso que eu estou falando. Não adianta só a gente vender o produto num ponto de venda, se a gente não se relacionar de fato com essas marcas. Existem alguns ativos de algumas marcas que corroboram isso. Esse é um pesquisador, um estudioso que está no meu projeto de pesquisa, mas que diz exatamente isso. Se eu só coloco o meu produto ou meu serviço na prateleira, no ponto de venda físico ou no ponto de venda digital, mas não consigo me relacionar com esse consumidor, dificilmente ele não vai comprar o meu produto ou o meu serviço novamente. Então, o patrocínio pode ser uma possibilidade grande de aumentar esse posicionamento e essa conexão emocional. Outro autor que eu trago nesse projeto para vocês depois lerem, enfim, pesquisarem bastante, é o Lipovetsky e o Serroy. Eles falam que grandes grupos econômicos se associam a produtos relacionados à arte e à cultura justamente para se distanciar de uma imagem mercantilista. Então, eu vou lá, me associo a um projeto de cultura e entretenimento de música
para eu tentar me aproximar e ter do consumidor uma visão menos mercantilista, menos capitalista. Capitalista não é bem a palavra, desculpa. Mas, enfim, menos mercantilista mesmo, mais próxima, mais que está interessado no desenvolvimento social, no desenvolvimento cultural do país, né? Então, isso é um gancho importante também para, na hora da gente pedir um patrocínio, correr a captar as marcas que têm o interesse em relacionar com a gente. Bom, sobre a minha pesquisa de campo. Pode falar, Lúcia, se você quer falar alguma coisa? Vamos lá. Sobre a minha pesquisa. Sobre a minha pesquisa. Você não me vê. Eu estou fazendo gestos aqui. Tá, eu não estou te vendo. Bom, eu fiz a minha pesquisa baseada em 3 etapas, tá? Então, o primeiro passo foi fazer uma pesquisa com o público, frequentador de eventos de cultura e entretenimento no Rio de Janeiro, em 2 fases. Em 2019, com 176 pessoas, e em 2020, com 228 pessoas, para comparar uma pesquisa com a outra. Eu queria comparar a percepção, e eu vou falar um pouco mais disso, a percepção desse público que respondeu essa pesquisa Quant em 2019 com o público que respondeu em 2020. Eu mandei essa pesquisa pelo Google, né? Assim, foi uma pesquisa totalmente quantitativa, ou seja, de múltipla escolha, para poder fazer essa comparação mesmo. A segunda fase, eu fiz entrevistas com profissionais executivos que respondem pelas marcas que estão relacionadas à cultura e entretenimento. Então, eu falei com o decisor de marca de patrocínio da Elo, da Coca-Cola, da Natura, da Heineken, da Riachuelo e da Prudential no Brasil, que foi um case exploratório que eu usei para a gente poder entender se faz de fato diferença, se isso tudo que eu estou falando aqui justifica, né? Assim, vamos sair da dependência governamental, vamos sair da dependência de venda de ingresso, vamos trazer a marca para esse cenário, para olhar para isso, porque de fato contribui para o posicionamento dessas marcas, porque existem várias pesquisas e vários autores que corroboram com isso, mas de forma prática. É possível fazer essa comparação? O que esses profissionais falam sobre isso, né? Então, saindo só dessa pesquisa acadêmica, né, dos estudiosos que falam sobre isso, mas também para a prática, para o nosso dia a dia, o que esses profissionais estão falando? Então, eu entrevistei essas marcas, como eu disse, então são pessoas que na época da entrevista eram responsáveis pelo patrocínio, pela área de patrocínio dessas marcas, quase todos ainda são, acho que todos ainda são, ainda continuam sendo responsáveis pelas essas marcas, e é uma pesquisa muito grande que está nesse projeto que eu vou compartilhar com vocês, para vocês lerem a dissertação, né? Tem tudo lá, várias perguntas, enfim, para poder munir a gente de informação do que essas marcas querem, do que elas estão pensando. Mas eu vou trazer aqui alguns insights, alguns highlights, alguns recortes do que essas marcas falaram em comum para poder contribuir com esse objeto, né? De ajuda ou não ajuda o posicionamento da marca? Contribui ou não contribui, né? Assim, patrocinar os projetos de cultura e entretenimento contribui ou não contribui para as estratégias como ferramenta de marketing? Então, todos os executivos entrevistados citaram que um dos principais critérios de avaliação é o projeto apresentar afinidade com o posicionamento e os pilares da marca, contribuindo de forma verdadeira para a construção de seus objetivos. Ou seja, não adianta só a gente pensar em projetos amplos de maneira geral se a gente não entender que esse projeto tem uma relação com essa marca. E se esse projeto tem uma relação com a marca, facilita esse approach. Então, para quem está pensando em captar, cara, como é que eu vou abordar? O que eu vou falar? O que as marcas querem ver nos meus projetos? E aí eu trouxe a aspas do Guilherme, que é o Head de Brand Experience e Patrocínio da Heineken no Brasil, que ele fala que o principal critério e o primeiro filtro que ele usa é se o projeto tem pertinência, tem fit, tem relação com os pilares da marca. O que significa isso? Agora a Heineken está com uma campanha verde, né, de sustentabilidade, porque de fato é uma campanha, uma bandeira que eles defendem, mas exercem na prática. Então, se o meu projeto de cultura e entretenimento, meu show, meu espetáculo, tiver essa bandeira de sustentabilidade, será que eu estou preocupada com toda a cadeia que está envolvida nesse projeto? Como é que essas pessoas estão recebendo, né? Estão sendo remuneradas? Como é que a captação de lixo, né? Assim, como é que a gente faz o descarte certo? Tem um pensamento como produtor, né? Tem um pensamento, um projeto pensado em sustentabilidade, necessariamente é uma bandeira que, por exemplo, a Heineken defende. Então, agora,
para você ter um approach, ter uma afinidade de marca, é necessário entender o que essas marcas estão falando, com quem elas estão falando, de que forma elas estão falando, porque existe uma associação clara, é mais fácil de captar esse patrocínio. E depois de captar o patrocínio, é mais fácil que esse posicionamento de marca tenha resultado. Então, eu, Heineken, patrocinando um projeto que levanta as mesmas bandeiras que eu defendo, o meu público, o meu consumidor final, vai entender essa associação de forma mais clara. E aí, a partir daí, é mais fácil gerar experiência presencial para o público que vai estar nesse evento. Uma outra aspas, pode falar. Não, eu só ia completar, mas eu acho que você vai apresentar uma outra aspas ainda desse ponto, então apresenta, depois eu comento. É de outro ponto, pode falar. Ok, então deixa só comentar. Porque isso realmente é muito relevante. A gente teve um tempo, um momento no patrocínio, que era muito aquela ideia assim, da empresa vai dar um dinheiro para um produtor cultural, no sentido assim, estou fazendo aqui uma boa ação hoje, e vou te dar um dinheirinho para você ir lá fazer sua peça, seu show e tal. E hoje não é mais assim, né? Então, assim, a gente vê que os grandes patrocinadores, eles pensam de forma estratégica. Então, o que é pensar estratégico? É exatamente isso que o Guilherme fala, é se o projeto está alinhado com a marca em todos os níveis. Você vai estar alinhado no objetivo, nos valores, no posicionamento, na visão da marca, no que ela está pretendendo. Então, isso é muito interessante, até para quem estiver pensando em procurar um patrocínio, também buscar patrocinadores que tenham já esse alinhamento com a sua própria proposta, né? Porque, assim, se for só num sentido de, me dá um dinheiro aí, isso não vai acontecer, porque o patrocínio hoje é uma estratégia muito importante de comunicação para as marcas, né? Principalmente para as grandes marcas, mas pensado dessa forma, né? Pensado de acordo com o seu posicionamento, com as suas estratégias. Então, não é totalmente gratuito, né? Quer dizer, não é gratuito, né? Totalmente não é gratuito. É bastante planejado. Isso que você falou de não ser gratuito é o que eu falei no início, né, dessa troca, dessa conversa, para a gente sair do discurso assistencialista, né? Para a gente sair, muitas vezes a gente produtor, quando a gente vai captar patrocínio, a gente vai muito com esse discurso de assistencialismo, porque o artista é amigo de alguém da marca. Então, se de fato o patrocínio contribui para as ferramentas, para as estratégias de marketing das marcas, que é isso que eu abordo na minha pesquisa, não tem por que ser assistencialismo, né? O projeto de patrocínio contribui a uma ferramenta de marketing para as marcas. E isso que você falou, Lúcia, é perfeito, porque quanto mais aderência tiver o projeto, mais afinidade, né, mais pertinência tiver o projeto com os interesses da marca, mais fácil vai ser de captar esse patrocínio, não só para as grandes marcas, assim. A gente está falando de aspas da Heineken, que é uma grande marca no Brasil e no mundo, mas também para as pequenas marcas, assim. Elas querem falar com um público específico, elas querem olhar para esse target e ter uma proximidade, né, especial, e entender que aquele público que está nesse evento também é um público que consome a marca, né, que consome o produto ou o serviço. Uma outra aspas, né, uma outra insight, são projetos com qualidade para transferência de atributos, que é muito relevante para as marcas, ou seja, não adianta ter só um produto, um projeto pelo projeto. Assim, qual é a transferência que esse espetáculo, que esse festival, que esse show vai trazer para a minha marca? E aí tem a importância de você estar aí no ambiente ao vivo. Eu trago aspas do Eduardo, que é um dos decisores de patrocínio da Coca-Cola, que ele fala que quando eles se associam a um grande evento, existe necessariamente uma transferência de atributos. Ou seja, se eu me relaciono com um projeto que não tem uma estrutura legal, que eu não tenho como ir em banheiro, que não tem segurança, que não tem um mínimo de conforto, essa estrutura, esse evento, esse projeto transfere aqueles atributos para as marcas. Então, não só os positivos, como os negativos. E essa parte da importância dos projetos patrocinados ao vivo, ele fala, é importante apostar em eventos de live experience, né, de eventos presencial, porque de uma forma mais poderosa é a forma de conectar com o público consumidor, ou seja, não só os autores que eu disse que eu pesquisei nessa pesquisa, né, nesse projeto de mestrado, as marcas também corroboram com isso. É uma forma de conectar.
porque mais do que nunca, aquele consumidor vai viver a experiência da marca. Então, no caso da Coca-Cola, é um produto de consumo imediato que você vai tomar e vai ter uma experiência relacionada àquele momento daquele show, mas também uma marca de serviço, como outras tantas que fazem patrocínio de projetos de cultura e entretenimento ao vivo e que conseguem se relacionar bem com as marcas. Um outro ponto são contrapartidas bem definidas que contribuem para as estratégias de marketing, ou seja, não adianta só também pensar em vender o projeto de patrocínio e falar me patrocina porque o meu artista é muito legal. As contrapartidas que os produtores vão oferecer precisam estar muito bem definidos, porque é isso que vai contribuir para as estratégias de marketing dessa marca. Né? Então, se eu vou ter venda de ingresso, quantos por cento dessa venda de ingresso eu vou disponibilizar para as marcas? Se eu vou ter material de comunicação que vai divulgar esse projeto, eu tenho mais detalhamento sobre isso no projeto de pesquisa, mas enfim, depois dá para a gente bater um papo mais sobre isso, sobre contrapartida. Mas se eu tenho a venda de ingressos, se eu tenho estratégia de divulgar esse meu evento, qual é a associação que essa marca vai ter nessa divulgação, se eu vou construir um site, se eu vou falar com o público sobre as redes sociais, essas contrapartidas de marketing, de marca, de divulgação, elas precisam estar bem definidas no projeto. E aí, eu trago aspas da Alessandra, que agora é head de trade e marketing dos cartões Elo, é uma das decisoras de patrocínio de Elo, e ela fala que a gente valoriza bastante o benefício de shows, por exemplo, porque eles são capazes de oferecer uma possibilidade de compra de ingresso de pré-venda, né, com parcelamento diferenciado, utilizando nossos cartões. Então, isso é um exemplo de contrapartida de um setor financeiro que possibilita essa possibilidade de compra de ingressos na pré-venda ou com desconto, por exemplo. Então, obviamente, eu estou falando de um exemplo do setor financeiro, mas existem outras tantas contrapartidas, né? Ah, Coca-Cola. Eu só quero que refrigerante nesse evento tenha só como refrigerante Coca-Cola e as marcas de suco e água relacionadas à Coca-Cola, por exemplo. Isso é uma contrapartida direta. Ou eu sou uma marca de sei lá, telefonia, e eu vou poder fazer a pré-venda desses ingressos somente para clientes dessa operadora de telefonia de celular. Então, esse é um exemplo da Elo, da turnê de Sandy Júnior na nossa história, que na conversa, eles nem de longe estavam esperando que fosse o sucesso que foi. E existe um fator importante aí que corrobora e que reforça muito o nosso setor, né, de cultura e entretenimento, que nesse caso da turnê Nossa História de Sandy Júnior, muitas pessoas, muitos consumidores ligaram para os bancos para dizer que queriam um cartão com bandeira Elo. Porque toda vez que a gente tem um problema com um banco, com um cartão, principalmente com cartão de crédito e de débito, a gente liga automaticamente para o banco e não para a bandeira de cartão. A gente não liga para a Visa, para a Master ou para a Elo. E nesse caso, o público consumidor ligou para o banco para falar, eu quero que você emita um novo cartão para mim com a bandeira Elo, porque eu quero ir no show de Sandy Júnior. É claro que eu estou falando de um grande projeto, de um grande espetáculo, que é a turnê Nossa História de Sandy Júnior, que foi um case de sucesso para a cultura e para o entretenimento ao vivo. Mas isso reforça a importância do patrocínio nesses projetos, né? Ou seja, existe uma ligação direta com o público que quer consumir o cartão por conta de um patrocínio, de um espetáculo de show de cultura e entretenimento. Por exemplo, agora, né, durante as lives, e isso não está no meu projeto de pesquisa, porque as lives, né, a pandemia aconteceu depois, né, eu já tinha terminado essa parte de pesquisa de campo, mas durante as lives, por exemplo, existiram vários artistas que fizeram shows e que fizeram relação direta com a compra de produto. Por exemplo, a Ivete Sangalo fez algumas lives, ou outros artistas menores fizeram algumas lives vestidas com uma roupa de uma marca de bens de consumo, né? De comércio, vestida de uma marca C&A, Riachuelo, Renner, enfim. E a marca colocou um QR Code, um link direto, né, para compra no site, para o e-commerce. Isso deu muito sucesso, foi muito bom. Isso é uma contrapartida muito bem definida e clara. Eu sou uma artista que estou vestindo essa roupa, estou fazendo uma live e eu estou impulsionando para que o público que assiste a minha live e que gosta de se associar com a minha música compre também essa roupa que eu estou assistindo. Ou seja, essas contrapartidas bem definidas, seja no universo da live, seja no universo presencial, elas precisam estar claras, porque a marca ela não quer se associar único e exclusivamente com o artista, porque para se associar único e exclusivamente com o artista, ela paga o cachê desse artista e contrata esse artista para ser garoto propaganda. Mas quando a gente fala do universo de show, de espetáculos de música, de dança,
de circo, né, gratuito ou não, essas contrapartidas precisam estar bem definidas nos projetos. Isso é um insight importante na hora da gente produzir e pensar, né? Então, se eu vou gastar R$1 milhão, estou falando qualquer valor aleatório, para eu divulgar o meu projeto, para eu trazer público para o meu projeto, esse R$1 milhão, R$1.000, que seja, precisa fazer parte do valor que eu vou pedir de patrocínio. Porque isso faz parte da comunicação e da divulgação, logo a marca vai estar associada a essa estratégia de divulgação e marketing. Mais uma, né, projetos que consigam... Vai falar, Lúcia? Então, na verdade, eu ia comentar uma coisa bem rapidinho em relação ali ao caso da turnê de Sandy Júnior, que nesse caso é um patrocínio interessantíssimo, porque é um patrocínio que entra na própria produção, né, do espetáculo, porque você, né, não foram só os recursos destinados para a produção, mas também, no caso, os cartões Elo, eles eram uma das formas de pagamento e de vantagens e tal. Então, é interessante também pensar em patrocínios em que você pode incorporar o patrocinador ao próprio produto, e não apenas como alguém que vai só trazer o recurso, mas também como alguém que de fato, ele contribui na mecânica, no processo para que aquele espetáculo aconteça. De fato. Por isso é que eu digo, né, dessas contrapartidas bem definidas, porque aí você consegue pensar e estudar a marca, né? Pensar o que essa marca está levantando, qual bandeira que ela apoia, quais são os tipos, qual o negócio dessa marca. O negócio dela é bandeira de cartão? De que forma eu posso contribuir para o negócio dessa marca? Então, quando eu penso dessa forma, pensando nessa estratégia para captar o patrocínio, obrigada, eu consigo trazer e pensar em marcas que têm uma relação clara, estratégica e objetiva com o negócio, né? Com um projeto. E, por último, projetos que consigam complementar alterações de impacto na sociedade, contribuindo para o posicionamento da marca. De que forma? E aí eu trago aspas da Marcela, que é a head de marketing da Riachuelo, e ela conta sobre um projeto que a Riachuelo patrocinou, que é um projeto de um festival, Free, que desenvolve toda a cadeia de roupa da Riachuelo. Então, eles pegam as roupas que iam ser descartadas, se associou a esse projeto, contratam costureiras, mulheres, artesãs para reciclar essas roupas, vendem no festival, nesse festival de música, de cultura e de entretenimento ao vivo. Então, além de ser um patrocínio à cultura e ao entretenimento, com venda de ingressos, com essa associação ao desenvolvimento cultural, é também uma possibilidade de desenvolvimento social e impacto na sociedade de fato. Então, é necessário também para as marcas, ainda mais considerando o momento econômico que a gente está vivendo, que os projetos têm uma relação direta, os projetos têm uma relação de impacto social, né? O que esse projeto de cultura e entretenimento ao vivo vai impactar na vida dessas pessoas, do público? E aí, por que eu quero patrocinar, né? Bom, o estudo exploratório da Prudente, que está em uma das fases que eu comentei, foi o seguinte: em 2019, a Prudential fez um investimento muito significativo no estado do Rio de Janeiro, que foi o Teatro Prudential. Eles investiram num teatro que até então estava desabilitado, não estava desativado, estava sem público frequentador há bastante tempo, e eles investiram num teatro no Rio de Janeiro. Para quem não conhece, o Teatro Prudente fica na Glória, vale a pena conhecer. E também, em 2019, eles investiram num projeto do Rock in Rio. Em setembro e outubro de 2019, Prudential foi uma das marcas que patrocinaram o Rock in Rio. Então, eu estou falando aí de dois projetos, um presencial, um de cultura, todos os dois presenciais, desculpa, um de cultura e entretenimento, que é o Teatro Prudential, que eles entendem como um projeto de longo prazo, de um público mais velho, de uma relação com artistas, com uma relação com a classe artística do Rio de Janeiro, e o Rock in Rio, que tem uma relação de um público mais jovem, também com a galera, né, com o time que trabalha na Prudential. Então, beleza, se eu sou uma marca que não é tão conhecida assim e tem um envolvimento importante de investimento em cultura e entretenimento por meio do Teatro Prudential e por meio do Rock in Rio, eu peguei o estudo exploratório dessa marca para entender se de fato faz diferença, né? Então, todas essas marcas que eu entrevistei, que eu citei, que eu entrevistei anteriormente, deram indícios claros de que, sim, investir em cultura e entretenimento ao vivo é importante para essas marcas enquanto ferramenta
de marketing, mas também utilizando esse estudo exploratório da Prudential. Então, lá em 2019, a Aura Rebelo, que era então vice-presidente de marketing digital da Prudential no Brasil, deu uma declaração para o meio Mensagem dizendo que eles eram super low profile, que eles tinham um investimento de mídia muito baixo, que quase nenhum, o público de maneira geral, o público consumidor de maneira geral não conhecia a marca. Então ela fala, quem conhece a gente adora, mas pouca gente conhece a Prudential no Brasil. E eles fizeram esse investimento em 2019 do Teatro Prudential e no Rock in Rio com a intenção de awareness, com a intenção muito clara de posicionamento, de se posicionar, né, no mercado de cultura e entretenimento ao vivo e de se conectar mais e melhor com o público consumidor. E aí, em 2019, ela deu essa declaração para o meio Mensagem, outras declarações que também fazem parte da pesquisa que eu vou contribuir, vou compartilhar com vocês. E aí eu entrevistei a Prudential, entrevistei a Aura em 2020, após o período de patrocínio, não só do teatro, mas também do Rock in Rio, para entender o que aconteceu, se deu certo, se não deu certo. Tem um detalhamento muito grande no material que eu vou compartilhar com vocês, que fala sobre várias perguntas, mas, de maneira geral, os objetivos, enquanto marca, foram alcançados, não só no Rock in Rio, como também no Teatro Prudential. As contrapartidas bem definidas, com um público que fez uma relação direta com esse resgate cultural que a Prudential teve por meio do patrocínio do Teatro Prudential, que é um name de um teatro, né? Na época eu tive a oportunidade de me envolver diretamente nisso, nesse patrocínio, mas também no Rock in Rio. Então, existiu uma relação direta de alcance de objetivo de uma marca tão grande como a Prudential, que é uma marca internacional, antes e depois do patrocínio. E aí tem um dado que da Prudential, em março de 2019, eles possuíam 25.779 clientes ativos no estado do Rio de Janeiro. Em dezembro de 2020, 31.638 clientes ativos, segurados. Mas não significa dizer que esse aumento foi por conta dos patrocínios. Obviamente que não. A gente está falando de um setor que várias coisas podem interferir, né? Assim, ao ponto de venda, inclusive, né? As pessoas que trabalham para a Prudential, se o mercado econômico brasileiro estava ou não ativo, a pandemia, será que as pessoas compraram mais ou menos ou adquiriram mais ou menos seguros por conta desse período de pandemia? Não necessariamente significa dizer que esse número é único e exclusivamente por conta do patrocínio, mas sim esse aumento do ponto de vista da marca contribui, o patrocínio contribui do ponto de vista da marca para que esse aumento aconteça. Na pesquisa, na dissertação, que vocês vão ter oportunidade de ler, eu coloco muito claramente sobre isso, né? Para a gente tomar cuidado de não dizer que essa associação é única exclusivamente por isso e tem essa relação direta, mas sim que contribui para, e é importante dizer, o olhar da marca para isso. E aí, voltando à entrevista que eu fiz com o público qualitativo, que eu falei que eu fiz uma entrevista qualitativa em 2019 com 176 pessoas, e em 2020 com 228 pessoas que se declararam frequentadores de eventos de cultura e entretenimento ao vivo no Rio de Janeiro. Então, essa declaração, se sim ou não, é mandatória nessa pesquisa, e aí os que não são frequentadores foram eliminados dessa pesquisa. Em 2019, 64% dos entrevistados declararam não conhecer o Teatro Prudential. Em 2020, o percentual de respondentes que não conheciam do espaço subiu para 43% dos entrevistados. Sobre o Rock in Rio, né, tanto no questionário de 2019 quanto de 2020, 25% dos entrevistados declararam saber da existência do festival, e os percentuais foram muito similares no comparativo dos anos, né? 2% das pessoas declararam não conhecer. Claro que a gente está falando de um evento, de um festival que acontece há muitos anos, que tem um branding super forte, né? Que a maioria das pessoas conhecem, todo mundo não, vamos lá, tô falando de pesquisa. A maioria das pessoas conhecem sobre, mas o Teatro Prudential não. Então, esse investimento no Teatro Prudential pode ter contribuído para que as pessoas passassem a conhecer o teatro e não só a marca. E aí, nessa pesquisa, tem diversas questionários e perguntas lá que vocês vão ler depois, mas também essas pesquisas apontou para 7 marcas. Então, eu falei, olha, entre essas marcas, a Mil, Localiza, Livelo, Movida, Ipiranga, Raizen, White Martins e Prudential,
que são marcas que investem na cultura e do entretenimento ao vivo no estado do Rio de Janeiro, são marcas que estão relacionadas a projetos culturais e que não são marcas que eu entrevistei nessa pesquisa anterior, ou seja, não é Coca-Cola, nem Heineken, nem Riachuelo. Das marcas que não são as que eu entrevistei presencialmente, essas são as marcas que investem em cultura e entretenimento ao vivo no estado do Rio de Janeiro. Entre essas marcas, no meu questionário eu perguntei, né, o que você conhece aqui? Então, existe uma evolução da percepção de marca para as duas marcas em relação à Prudential, das marcas, das pessoas que marcaram, o quanto conheciam essas marcas que eu coloquei em 2019 para 2020. Então, em 2019, declararam conhecer muito, conhecer bastante, subiu de 27% em 2019 para 36% em 2020, na marcação da Prudential do Brasil. Já ouviram falar da marca, mas não conhecem, subiu 16%, e nunca tinham ouvido falar da marca de 32% em 2019 para 21% em 2020, desceu, né? Ou seja, mais pessoas passaram a conhecer a marca. Também mais um fator que a gente pode atrelar ao investimento em patrocínio, tanto no Teatro Prudential como no Rock in Rio. Então, como eu disse, outros fatores podem ter colaborado para a elevação dessa percepção dos entrevistados, ou seja, não dá para a gente dizer que um único fator é responsável pelo avanço. E os resultados de negócio de uma marca são afetados por uma estratégia de comunicação que envolve várias coisas, várias estratégias comunicacionais que não só o patrocínio. Então, será que a Prudential também investiu mais em outra plataforma? Será que, enfim, né, vários fatores podem ter contribuído para isso, mas é importante dizer a percepção e o olhar da marca. A marca entende que sim, o patrocínio contribuiu para esses resultados dessa pesquisa que eu compartilhei parte com vocês. Um outro autor que eu trabalho bastante, né, na minha pesquisa, trago aqui para corroborar com o que a gente vem falando aqui, é o Marcos Cobra. Ele tem um livro super interessante de marcas de entretenimento, que é uma coletânea de vários autores que falam sobre marcas de entretenimento. E aí, só contribuindo com essa aspas, né, do que eu vim falando, a atividade das marcas relacionada com a música, dos seus mais diversos estilos e formas, permite às marcas desenvolver vários tipos de ação, já que a música, por ser uma das formas mais primitivas de expressão dos seres humanos, é uma atividade extremamente segmentada e altamente emocional. Então, as marcas buscam posicionamento, né, assim, esse estudo, principalmente o estudo dos livros, dos autores, dos conceitos, elas buscam sim posicionamento de marca. E aí, quando eu falo de posicionamento, trazer uma aspas do Kotler, que é um estudioso de marketing, porque quando eu falo disso, muita gente não conhece muito bem o que é posicionamento. Então, a hora que eu chego no mercado e escolho essa marca ao invés dessa. Quando eu chego numa plataforma no YouTube, no Google, escolho essa marca em detrimento dessa marca. O que faz eu escolher essa marca em detrimento dessa? É o posicionamento que essa marca tem na minha lembrança. E as marcas buscam isso. Então, eu fiz essa pesquisa baseado no sentido de dizer, cara, as ações de patrocínio podem sim contribuir com o posicionamento de marca, não só pelas pesquisas de campo que eu compartilhei com vocês, mas também pela pesquisa acadêmica dos autores que estudam e trabalham sobre isso. Então, é importante entender a utilização de patrocínio como ferramenta de comunicação e posicionamento para as marcas, para a gente sair do setor de assistencialismo, para a gente sair desse pensamento de favor. Eu trouxe aqui um exemplo da primeira ação de patrocínio que aconteceu, de associação de uma marca, que aconteceu com um projeto de cultura e entretenimento, que foi no lançamento da cerveja Malte 90, que deu origem ao patrocínio da marca no primeiro Rock in Rio. É o primeiro caso que a gente tem de uma marca associada ao setor de cultura e entretenimento relacionada ao patrocínio. É claro que existem outros exemplos de naming, né, de associação fora esse, mas esse é um case muito emblemático, que foi o primeiro associado a patrocínio presencial que a gente tem conhecimento no Brasil. Aconteceu em 1985 e foi tão bom, deu tão certo, né, foi tão positivo para a Malte 90, esse projeto, que eles criaram um comercial a partir desse projeto para vincular o Brasil inteiro. E aí eu tenho esse vídeo aqui e vou mostrar para vocês. Tá dando para ouvir, Lúcia? Sem som, Gabi. Tá sem som? Tá. Bom, eu não vou nem descompartilhar a tela não, porque é a primeira vez que eu utilizo essa ferramenta aqui. Depois eu mando o link do vídeo para todo mundo. Mas é um videozinho que fala sobre uma mídia que a Malte 90 criou para dizer o quanto de sucesso foi o projeto, né? O quanto deu certo esse investimento no Rock in Rio.
E aí, depois do investimento no Rock in Rio, eles fizeram essa campanha de mídia para rodar nos veículos de comunicação, na TV, enfim, para dizer, olha, deu muito certo, foi muito legal. E aí, concluindo, não sei como é que a gente está de tempo aí, concluindo em relação à pesquisa que eu compartilhei com vocês, né? Então, após a análise e tratamento dos dados, é possível afirmar que a utilização de patrocínio contribui para as estratégias de marketing das marcas e fazem parte das ferramentas utilizadas pelas empresas. Então, é importante a gente ter esse olhar de que os nossos projetos de patrocínio contribuem para as estratégias de marketing da marca, contribuem para o posicionamento da marca e aí trazer elas, as marcas, para a realidade desse início de conversa que a gente falou, né? Assim, da dependência somente da venda de ingressos, da dependência somente de incentivos governamentais, da gente entender que existe uma tendência para a digitalização de conteúdo de cultura e entretenimento ao vivo. Logo, a gente precisa de investimento para que os nossos projetos sejam realizados. Enfim, é isso. A conclusão do meu projeto de pesquisa é, sim, as marcas contribuem para os patrocínios, para as ações, os patrocínios contribuem para as ações de marketing das marcas. O patrocínio pode ser, sim, uma ferramenta de marketing utilizado pelas marcas e é importante para a gente entender esse setor da economia criativa como possibilidade de alavancar a cultura e o entretenimento no país. É isso. Assim, super interessante sua pesquisa, Gabi, principalmente porque ela... Estou sem ar aqui. Ela mostra, ela deixa bem evidente, né, essa vinculação entre o projeto, a qualidade do projeto e a importância do patrocínio para as marcas. Então, é uma relação que pode ser uma relação bastante rica, né? Uma relação entre essas duas partes, tanto o artista, o produtor, de um lado, que precisa, né, da marca e precisa dos recursos para conseguir né, fazer o seu show, para lançar sua música, para atingir seu público, mas também, pelo outro lado, a própria marca, que precisa dessa associação com aquele produto cultural para, né, como você falou, para construir awareness, para melhorar seu posicionamento, para, né, ampliar seus valores, enfim, quer dizer, pode ser uma relação muito rica. E hoje é uma relação cada vez mais profissional, porque assim, né, você falou várias vezes da gente fugir aí do assistencialismo, essa é uma relação que a gente está vendo que cada dia mais ela se profissionaliza e ela só se sustenta no sentido, né, ela só se torna, de fato, assim, perene, contínua, se ela tiver essa profissionalização. Então, historicamente, as empresas e as marcas sempre foram muito importantes para o setor de cultura. Então, a gente vê desde lá o mecenato, né, no Renascimento, tal, foi uma alavancagem, né, para a produção cultural naquele momento. Acho que eu travei. Não? Estou travada? O vídeo sim, Lúcia, o vídeo sim, mas a sua voz está tudo certo. Não, ainda fiquei travada de um jeito ótimo, né? Fazendo sempre. A gente sempre trava de uma forma peculiar. Pois é. Enfim, mas aí voltando lá para o mecenato. Mas que naquele momento era como também, era alguma coisa que estava muito vinculada, né, até o gosto pessoal, né, assim, a demonstrações de poder, a disputas internas entre grupos. Era uma situação muito diferente, mas sim, teve um papel histórico lá, importante, relevante. Quando a gente chega no século XX, a gente já vai ver as marcas atuando de uma maneira muito mais assim, profissional nesse sentido, né? Muito menos relacionado com gostos pessoais do gestor ou do presidente, enfim, ou da amizade, e muito mais com uma preocupação assim, né? O que eu agrego à marca, se eu patrocino, se eu financio, se eu dou suporte financeiro para esse grupo ou para outro. E aí a gente vê que
por exemplo, no caso do Brasil, especialmente, tanto o desenvolvimento do rádio quanto o desenvolvimento da televisão, eles estiveram muito associados com o patrocínio. A gente pensa muitas vezes, né, que essas indústrias se desenvolveram por conta da publicidade. Sim, mas a publicidade não é só o anúnciozinho que é veiculado lá no break comercial, mas principalmente com o patrocínio de programas. Então, a gente tinha no rádio, direto, assim, né, empresas, marcas que associavam o seu nome, o que hoje a gente chama de name, mas que na época ninguém chamava assim, a um produto, a uma estação e tal. E isso sai do rádio, vai para a televisão, e foi um elemento super importante para o fortalecimento dessas duas indústrias, desses dois meios, né? Então, e hoje a gente tem uma pluralidade, assim, uma oferta muito maior aí de produtos culturais, o que faz também com que as marcas fiquem muito mais seletivas nesse sentido, né? Assim, elas precisam filtrar mais, procurar mais. Então, isso tudo tem que ser muito bem pensado no momento em que o artista, que o produtor, ele se vê, né, nessa busca, né? Eu vou buscar uma marca para patrocinar, tanto pelo ponto de vista, né, assim, o que essa marca agrega ao meu produto cultural, mas também pelo outro lado, né, assim, por que essa marca vai querer se associar ao meu produto, né? Porque, como eu falei, isso hoje é uma relação cada vez mais profissional, cada vez mais estratégica, né? Não é uma mera questão de gosto, não é uma amizade, como a Gabi também falou, antigamente era o amigo do artista, é o filho do presidente que começa a fazer um show ali e tal, então vamos dar um dinheirinho. Não é mais assim, e que bom que não é mais assim, né? Porque aí a gente também a gente ganha em qualidade, a gente ganha em profissionalismo, e no fundo, quem acaba ganhando é o público e o país, como a Gabi também comentou no início, né, assim, o investimento em economia criativa, ele é um investimento no desenvolvimento do país, no desenvolvimento cultural. Então, a cultura é um dos elementos mais importantes hoje, como ativo econômico mesmo, né? Não só para que tem a ver com a nossa identidade, o modo como nós somos, como pensamos, mas ele também é um ativo importante e que deve ser pensado com essa relevância para o desenvolvimento do país. E eu continuo aí parada. Sim. Agora você está mutada. Mas, enfim, é isso. É um assunto que eu gosto muito de falar. Tentei trazer aqui um recorte da pesquisa, né, só para a gente ter uma ideia geral. Né, como a Anitta falou, compartilhe a sua pesquisa com todo mundo. Eu espero que isso incentive vocês que estão querendo estudar essa área de cultura e entretenimento, pensar que existem... né, a academia é tão importante, esse cenário tão importante para a gente, ainda mais agora, nesse cenário político e econômico que a gente está vivendo. Então, se vocês têm interesse de entrar, a SPM foi um divisor de águas para mim. O mestrado em economia criativa é espetacular, não só para estudar esse setor que eu falei da minha pesquisa, né, de patrocínio, da relação das marcas com projetos de cultura e entretenimento, mas também para outros setores relacionados à economia criativa. Esse assunto de patrocínio é um assunto que eu adoro falar, então tentei recortar o máximo para ser enviesado na pesquisa, mas quem quiser falar mais sobre esse assunto, principalmente em relação à captação, que eu falei quase nada, né? O processo de captação, como abordar essas marcas, quais são as contrapartidas, materiais, formas, eu estou à disposição. Depois vou mandar meu e-mail aqui para quem quiser trocar e falar mais sobre esse assunto, que eu sei que vocês entraram nessa live também para entender um pouco disso e, enfim, compartilhei a pesquisa com vocês no sentido de entender que sim, após o resultado dessa pesquisa, após o período do meu mestrado, foi possível afirmar a dúvida que eu já tinha de que a associação das marcas com os projetos de cultura e entretenimento contribuem para as ferramentas de marketing dessas marcas e também contribuem para o país.
né? Então, se a gente tem cada vez mais, a gente precisa olhar para as marcas para que elas viabilizem os projetos de cultura e entretenimento que a gente faz parte e entendam a importância social que essas marcas têm ao patrocinar, social e econômica, que não somente a ferramenta de marketing, já que a gente parte do pressuposto que a associação de marketing de marca vai ser bem sucedida. Isso, e eu continuo congelada, mas eu vou deixar também aqui nos comentários, né, caso alguém... não consigo deixar aqui nos comentários, enfim, mas depois eu posso até mandar pela Anitta o link lá do mestrado, se alguém tiver interesse. Como a Gabi comentou, a gente... é um mestrado interdisciplinar em economia criativa, então a gente não estuda só a indústria da música, mas várias outras, mas nós temos vários projetos que estão relacionados com a indústria da música em vários, sobre várias perspectivas. Então, recentemente, estive orientando que acabou de defender, aliás, acabou mesmo, defendeu segunda-feira, apresentou seu trabalho, que ele estudou como é que é o processo criativo do músico independente. E, para isso, ele produziu um álbum independente, né, durante o processo. Então, isso também é muito interessante, né, porque não é um mestrado que é só acadêmico, que é só discussão teórica, tal, mas também tem essa possibilidade de se construir um produto, de se elaborar um produto ao final. Então, no caso, ele tem, ele concluiu um álbum. E, claro, teve toda essa discussão, essa pesquisa, um estudo super aprofundado sobre como é o processo de produção do músico independente no Brasil. E aí pensando no advento das novas tecnologias, mas também pensando no impacto que a gente tem, por exemplo, com a diminuição do papel das gravadoras, a entrada de outros players como os agregadores, o Spotify, por aí vai, assim, é um mercado que está muito mudado, né? Muitos de vocês provavelmente sabem disso, é um mercado muito mudado, e como fica o músico independente nesse processo. Então, é só para dar uma ideia assim, né, do tipo de pesquisa que a gente pode desenvolver. Legal. Bom, é isso. Quem quiser saber mais sobre patrocínio, como eu disse, vou colocar meu e-mail, a Carol compartilha depois, ou a Anitta, porque também tem gente que entrou e falou: ai, Gabi, você só falou da sua pesquisa, mas não falou nada de captação. Então, a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre isso, para quem tiver interesse, com calma. E eu realmente espero que isso tenha instigado vocês a estudar e a pesquisar mais o nosso setor, que de fato é carente de academia, né? Carente de estudo, de pesquisa. A Anitta também tem um projeto brilhante sobre empresariamento artístico, que ela já compartilhou com boa parte de vocês. Então, se sintam motivados para estudar, porque quanto mais gente com a gente, né, no nosso barco, mais fortalecida o nosso setor vai ficar. E obrigada, Anitta, Carol e Lúcia. É isso, né, gente? Então, obrigada. Boa noite para quem ouviu a gente até agora. E sigamos.